Trazer aqui uma novidade já sobre esse caso, da coluna Manuela Alcântara aqui do Metrópolis, que por unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o Marçal de ter acesso ao fundo eleitoral partidário e de participar de campanha eleitoral no rádio e na TV. Os ministros atenderam um pedido do MPE até que o julgamento do mérito sobre o registro de Marçal ocorra. A relatora do caso, a ministra Estela Aranha, votou para deferir o pedido cautelar do MPE no sentido de obstar até ulterior deliberação sobre o mérito do registro da candidatura, o acesso do candidato aos recursos públicos da campanha eleitoral, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário, bem como impedir a realização de propaganda eleitoral gratuita na TV, televisão e rádio e dos demais atos de propaganda eleitoral, inclusive de debates. Então já temos essa novidade em relação ao caso do Marçal. Pois é, mas assim, e que se julgue logo. Que se julgue logo. E pronto, e chega. Eu insisto, eu volto ao meu ponto. Tá bom, por enquanto está proibido, se estabelece aí uma coisa em caráter liminar. Agora manda isso logo para o mérito. Nós temos trâmites e tal. Então, passado essa coisa, nós vamos ter que repensar esse negócio. Porque não dá para a gente ter um troço que seja assim tão elástico a ponto de gente desse naipe, né, assombrar o processo eleitoral. Com esta avalanche de impropriedades, né? Então, está na hora de rever isso, né, mesmo. E aí, ó, é o gato escondido com o rabo de fora. Quer ver? Vai. A gente segue falando, então, do Pablo Marçal, ele que tem atacado reiteradamente o presidente Lula e o Renan Santos, que é candidato do partido Missão ao Palácio do Planalto. A postura do Marçal, ela tem sido interpretada como uma estratégia para beneficiar indiretamente o Flávio Bolsonaro, que recebeu no início do ano uma promessa de apoio de Marçal e tem sido poupado por ele. Enquanto os oponentes estiverem nas ruas e participando de eventos com apoiadores, o Marçal tem participado de podcasts e programas desse tipo que renderam quase 26 milhões de visualizações em cortes. Ele também afirmou, por exemplo, que o Lula foi a maior decepção da história do país, sob a alegação de que o presidente não fez o povo prosperar. O Marçal também disse que o Renan Santos é um cara disfuncional para a sociedade, criticando o Renan por não ter filhos e nem ser casado aos 40 anos. Claro que aí, no caso, assim, está sugerindo uma outra coisa. A gente sabe o que esse tipo de acusação significa, né? Porque está tentando dizer, por que será que ele não é casado e não tem filhos, hein? Será que... E se... Que eu saiba, não é gay. Mas e se fosse? Você vê, de novo isso? É isso que essa gente faz? Mas as pessoas têm que ser casadas, têm que ter filhos para que sejam funcionais? Que história é essa, cara? Né? Tem ali, ele tem uma presença muito forte nas redes, o MBL tem uma presença muito forte nas redes. MBL, que está longe de ser progressista, né? Algumas teses do MBL estão à direita do Flávio, e muitas vezes se dizem ser a verdadeira direita, não o Flávio. Portanto, não se está falando aqui que é uma disputa que tenha uma base ideológica afirmativa, valorativa. Nós estamos aqui, é que nós somos todos de direita, mas eu entendo que o seu caminho para a direita não é o melhor caminho. Não, é depredação pura. E aqui não estou fazendo defesa de ninguém, só estou dizendo que o Marçal claramente está nesse troço, sim, para atacar o Lula, desde sempre, isso obviamente interessa ao Flávio, né? E vem com essa história de o povo não prosperou, ele lá sabe, ele lá tem algum elemento para pensar o que houve de transferência de renda, de diminuição da miséria nesse tempo todo. O Brasil poderia ter explodido com as teses desse senhor. Porque a tese dessa gente aí é a tese do Flávio, né? Como é que é? Em vez de você ir para a boca de fumo, tente ser Elon Musk, né?
Acho que ele nunca viu o Elon Musk fumando uma bagana desse tamanho com o Joe Rogan num podcast, né? Que tá em tudo quanto é canto aí, vocês acham na internet, né? Fumando maconha, tal, não sei o quê, né? Então tem essa coisa de prosperar, essa bobagem. Como o MBL faz um ataque ao Flávio pela direita, digamos assim, e eles estão preparados para responder aos ataques pela esquerda, isto é, eles têm as respostas para a sua base, para as críticas que emanam do campo progressista. Quando vem uma crítica do próprio campo da direita, aí eles se atrapalham mais. Aí resta o Eduardo falar que quer dar porrada em não sei quem, o Renanzinho lá, o Jair Renan, né, dizendo que vou dar porrada, né, com zero credibilidade, viu, não? Então aí assim, ele vai o Marçal. Qual é o papel do Marçal? Ser um estafeta do Flávio, sabendo que nem será candidato, tentando neutralizar as críticas que ele recebe à direita e, claro, atacando o Lula. Porque, afinal, é esse o campo de onde ele vem. Então, assim, temos de pensar, né? Insisto, já que nós temos a glória de ter justiça eleitoral, né, que costuma ser muito atacada aqui pelos idiotas, que falam, é bom são os Estados Unidos, lá não tem justiça eleitoral. A quantidade de porcaria que se fala. O problema de muitos dos nossos conservadores não é o conservadorismo em si, porque é importante haver conservadores, então, é a ignorância, é a burrice. Né? Aliás, a burrice é uma péssima companhia em qualquer caso, né, Rafael? Eu não sei se é mais fácil atravessar o deserto na companhia de um sabotador ou de um burro. Provavelmente do sabotador, porque você sabendo que é sabotador, você já se prepara. Fala, ele vai tentar roubar minha água em algum momento, deixa eu ficar esperto. Se você vai atravessar com um burro, ele vai te matar sem nem saber, né? Porque ele é burro. Então, fica essa burrice de, é bom os Estados Unidos que não tem justiça eleitoral. Vê lá. Olha o que aconteceu na justiça eleitoral. A justiça eleitoral, foi a justiça eleitoral que tornou inelegível aqui no Brasil um golpista. Justamente porque ter justiça eleitoral é uma vantagem. Está aqui, ó. Como salvar a democracia. Né? É um livro escrito pelo Levitsky e Daniel Ziblatt, de Como as Democracias Morrem. Tem um prefácio. Isso aqui é Como salvar a democracia americana. Tem um prefácio para a edição brasileira, mostrando a importância que tem a justiça eleitoral brasileira, né? Que afastou um golpista. Nos Estados Unidos tem justiça eleitoral dá nisso. Já que nós temos justiça eleitoral, ela tem de ser mais efetiva, ela tem que ser estruturalmente mais efetiva, para não ficar na dependência de haver um ministro operoso que bote as coisas no eixo. Que a gente pode ter ministro preguiçoso, ministro que faz patranha, ministro que tem lado, né? E que atua segundo as suas afinidades eletivas, que é a nova obra Goethe, à luz do Vivendas da Barra, né? As afinidades eletivas. E como eu disse, o Leonardo Avalanche, ele é presidente do PRTB, candidato a vice na chapa do Marçal. Ele é réu na Justiça de São Paulo, acusado aí de vários crimes. Associação criminosa, ameaça e manipulação do sistema público de informações. E alvo ainda de outros 5 inquéritos na Polícia Federal. 2 pessoas conseguiram medidas protetivas contra o Avalanche, que está proibido de chegar a menos de 500 metros delas e de se comunicar também com elas. Uma testemunha que trabalhava para ele está sob proteção da Polícia Federal depois de relatar ter presenciado diversos crimes, incluindo o encaminhamento da vice-presidente do partido, Raquel de Carvalho, ao tribunal do PCC para que fosse obrigada a renunciar. E segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral, no dia 16 de março de 2024, a Raquel foi atraída ao escritório de Joaquim Pereira de Paulo Neto, advogado de Avalanche, onde foi submetida a uma rodada de ameaças e pressões.
Ele havia dissolvido arbitrariamente o Diretório Paulista da Legenda, passado para as mãos de uma pessoa ligada ao PCC e, em seguida, para o próprio Joaquim. Segundo a denúncia, outra advogada, a Patrícia Reiter, que é consultora jurídica do PRTB e é sócia de Joaquim, também teria dito a Raquel que ela teria de visitar o cemitério muitas vezes se não assinasse a renúncia. A Patrícia teria declarado ser integrante do PCC e que a organização criminosa estaria no controle do partido. O próprio Avalanche disse, num áudio que foi tornado público em 2024, que era vinculado à organização criminosa. E aí, Reinaldo, e essa avalanche? Pois é. Não, e veja, o fato dele dizer que é vinculado ao PCC não quer dizer que ele seja vinculado ao PCC. Mas por que alguém disse que é vinculado ao PCC? Você pode me explicar? Por que alguém numa conversa informal diz, porque, sei lá, Rafael, posso querer me jactar aqui e dizer assim, olha, sabe quem gosta de mim, Rafael? O Papa. Você fala, porra, o Papa? Eu digo, o Papa, o Macron, sei lá quem, né? Agora, alguém para fazer praça de si, olha que eu sou antigo, né? Eu digo fazer praça, né? Alguém para falar bem de si mesmo, para mostrar que tem poder, diz que é ligado ao PCC? Ainda que não fosse, se está fazendo isso é porque está tentando obter benefício indevido nessa relação. Agora, os casos de ameaça aí são evidentes, as vinculações muito estranhas. Bicho, eu não descarto, né? Nós sabemos, né, as fortunas que as pessoas podem fazer em razão do seu talento extraordinário. Agora, esse cara, há 8 anos, declarou que era dono de bens avaliados em 379 mil reais. Se você faz uma correção pela inflação, dá 584 mil. Agora, 8 anos depois, ele diz ter 491 milhões. Quantas pessoas têm meio bilhão no Brasil? Sem ter uma atividade conhecida. E, segundo ele, 99% disso é Bitcoin. São essas pessoas que transitam nessa coisa aí, desse mundo. Pablo Marçal também, né? Esse que declarou bens de 7,4 bilhões, depois diz que não, que eram 142 milhões, acho, né? Estão aí assombrando a política, né? Nessa coisa, né? A política assaltada por redes e tal. E no caso do Pablo Marçal, aí, meu filho, tem uma expressão que usava uma professora minha de latim, Maria Glória Nova, na USP, assim, que eu adorava, brincadeira, é gato escondido com o rabo de fora, né? Um gato escondido, quem tem gato, eu tenho um miguelinho aqui, né? Às vezes o miguelinho ele se esconde assim para dar um bote na perna das pessoas, ou por brincadeira, ou por alguma coisa, mas às vezes a gente vê ele escondido debaixo do móvel, mas a gente vê o rabinho do lado de fora, né? Fazendo tum, 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 você fala, olha o miguelinho ali, né? É o rabo, vendo o rabo você vê o resto, né? Tem rabo de gato, se comporta como rabo de gato, faz tudo como rabo de gato, é porque tem um gato na ponta, né? E aí, quando você pega o que o Pablo Marçal já está fazendo, sem nem ser candidato, ele já começou, a gente entende a atuação dele, com ampla repercussão nas redes sociais, tudo organizado. Ele tem realmente uma capacidade de mobilizar a rede impressionante, e isso não é um elogio, né? Ele está a serviço de uma candidatura de 2 modos. Nós vamos ver. Ele está atuando em 2 pontas.